um dos pastores aqui da igreja, e se você está chegando aqui hoje, ou se você é mais recente aqui entre nós, e aqueles que já caminham há algum tempo, eu só queria relembrar e dar a boa notícia de que nós estamos numa jornada. O que isso significa? Traduzindo na prática, queremos que todos os domingos, este momento aqui agora, que é um momento que dura aí 30, 40 minutos no máximo, espero que dure não mais do que 30 minutos, este é um momento onde a gente está chamando este momento de reflexão, de episódio. Por favor, preste atenção, este momento não é o momento mais importante do nosso culto hoje. Não é. Este não é o momento que Deus fala com a gente. No momento em que chegamos, ou no instante em que chegamos aqui, que vivemos toda essa, digamos assim, atmosfera, o abraço que demos, aquilo que cantamos, aquilo que já lemos, aquilo que já vivemos, Deus já falou conosco. Amém? Amém. Porque senão a gente vai ficar colocando o discurso sobre qualquer outra experiência, e o discurso, ele se alinha a todas as outras experiências, que compõem esse mistério maravilhoso que a gente está juntos. A gente está numa jornada. E cada domingo, aquilo que a gente costumeiramente chama mensagem, a gente está chamando de episódio. E a gente está dividindo o ano em temporadas. Se você não está ligado e não está ligado ainda, a primeira temporada já aconteceu. Foram 7 episódios. Todos estes 7 episódios, ou, portanto, a primeira temporada, está à tua disposição no site da igreja, www.c de comunidade, P de presbiteriana, B de barra, T de Tijuca, cpbt.com.br. Vai lá, não vê com Faustão hoje à tarde e maratona, beleza? Maratona, vai lá, episódio 1, episódio 2, episódio 3. Aí a gente tem um intervalo e a gente começa hoje a segunda temporada. E eu espero que a gente viva as fortes emoções que eu tenho vivido ao preparar esses episódios. E o episódio de hoje, ele chama-se, daqui um pouco, antes de eu dizer qual é o nosso episódio de hoje, eu só quero dizer que a nossa jornada ela tem outras faces, ela tem outras dimensões. Por exemplo, se você chegou aqui e escuta o episódio, você está na jornada, que ótimo. Mas a gente tem toda semana encontros que a partir desta semana vão ser encontros somente quarta e sexta-feira. A gente tem encontros com grupos pequenos aqui às 20h15 para a gente mastigar, para a gente aprofundar aquilo que a gente ouviu. Além disso, a gente tem 3 retiros por ano. O primeiro já aconteceu agora, no mês de... Nós estamos em? Aconteceu no mês de abril. Ontem foi o grupo e o Marcos, o bispo, já falou que foi muito legal e tal. Que ótimo. Pastor, eu só estou vindo no domingo de manhã escutar o episódio. Veja só o seguinte, é igual uma caminhada. Você tá na jornada, mas você ainda não se tornou um atleta. Eu consigo, quando eu não venho, quando eu perco, eu consigo voltar e escutar de novo lá no site ou naquilo que está disponibilizado. Ótimo, você já está dando um passo a mais. Eu consigo vir uma vez ou outra com regularidade durante a semana. Excelente, outro passo. Eu consigo vir nos retiros. Poxa, um passo mais profundo ainda. E aí, você quer ver? Eu e você aprofundarmos mais ainda nesta jornada. Se eu e você, durante 3 dias da semana, a gente parar, marcar 5 minutos no relógio e meditar e ficar em silêncio. Fica tranquilo, que a gente vai aprofundar esse assunto em breve. Mas aí agora, a segunda temporada tem uma novidade. Atenção. Toda segunda, toda quarta, toda sexta, eu vou mandar para vocês, para todos nós, no grupo da igreja, ou quem quiser me procurar aí depois, eu vou mandar para vocês no grupo da igreja um texto. A gente vai ler a vida de Jesus. E o texto será extraído da mensagem, vai ser um PDF, só que a gente vai ler a vida de Jesus de maneira cronológica. E aí, essa cronologia vai ser muito legal, porque isso vai te dar uma visão de quem foi Jesus, como é que ele viveu, quais foram as suas prioridades. Sabe por quê? Porque a gente decidiu aqui na igreja colocar a lupa em cima da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo, aquele que é a razão da nossa vida. Somos cristãos e por isso somos discípulos de Jesus, melhor dizendo, e por isso olhamos para Jesus. Episódio 1 da segunda temporada. Imagens
será que você podia, caso queira, gentilmente, olhar para o lado e dizer assim: eu espero que Deus continue a falar com a gente. Será que você pode fazer isso? Beleza? Amém. Eu também. Gente, queridos e queridas, Deus é mistério. Repito, Deus é mistério. E quando a gente lida com mistério, a gente não pode, de maneira alguma, fazer afirmações absolutas sobre ele. Porque toda afirmação que a gente fizer sobre Deus, essa afirmação será sempre relativa àquilo que ele é. Por outras palavras, por mais que eu diga alguma coisa sobre Deus, essa coisa sempre será, essa coisa não esgotará quem Deus é. Deus é sempre mais do que aquilo que a gente possa pensar dele. E aí eu te digo, se relacionar com um Deus que é mistério é algo absolutamente inquietante. Sabe por quê? Porque eu e você gostamos de... Quem me ajuda a completar a frase? Eu e você gostamos de controle, de previsibilidade. E quando eu afirmo que Deus é misterioso e que Ele está para além de todas as afirmações que eu possa fazer dele, e aqui vai uma dica: Deus inclusive é maior do que a palavra Deus. Essa palavra Deus, ela é menor do que aquilo que Deus é. É absolutamente inquietante a gente conviver com um mistério, pois esse mistério está sempre vencendo a nossa sede por controle e por previsibilidade. Agora aqui vai uma coisa: apesar de Deus ser mistério, a gente precisa falar sobre ele, ou não? Porque se nós não falarmos sobre Deus, se ele for só mistério, e ele não for, olha que palavra, essa palavra ela é muito elegante. Se Deus não for inteligível, o que é inteligível? Se a gente não puder falar alguma coisa racional, minimamente racional sobre Deus, ficaria um silêncio total, do tipo, Deus. Aí, para a gente falar desse mistério, o que a gente faz? A gente cria imagens. E essas imagens, elas são imagens humanas, que a gente projeta em Deus, ou, se você quiser, Deus se revela para conseguir comunicar-se conosco através dessas imagens humanas. Algum problema com isso? Não, porque se Deus não se comunicasse numa linguagem humana, volto a dizer, ele seria ininteligível. A gente não conseguiria entender e falar absolutamente nada. Deus é mistério, mas ele não é misterioso. Porque se ele fosse misterioso, a gente não podia falar nada sobre ele. Mas Deus é mistério. E ele se comunica conosco através de imagens, ou a gente cria imagens e projeta nele. Aí agora é que começa a nossa bênção e começa a nossa maldição. Porque a imagem que a gente cria e projeta em Deus, ela pode ser uma bênção, como ela pode ser uma maldição. As imagens que a gente usa para falar de Deus, essas imagens, elas refletem o conceito que a gente tem de Deus. Eu posso dizer uma coisa: há poucas coisas que são tão importantes na nossa vida quanto o conceito e a imagem que a gente tem de Deus. Eu quero te mostrar algumas imagens muito fortes que a gente tem sobre Deus. Todas essas imagens, eu vou te mostrar 3. Duas dessas imagens, eu diria a vocês, vejamos. Tem uma terceira, que eu diria a vocês, vejamos. São 3 imagens muito, muito fortes. E essas imagens, elas estão todas na primeira parte da Bíblia. E a Bíblia é um livro, digamos assim, com 2 partes. Uma primeira, que a gente chama de Antigo Testamento, e uma segunda, que a gente chama de Novo Testamento.
O Novo Testamento é absolutamente inaugurado por Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, não teria Novo Testamento, a gente só teria o Antigo Testamento. Todas essas três imagens que eu quero mostrar para vocês, elas descendem, elas estão postas, elas estão enraizadas no Antigo Testamento. E a primeira delas, e acho que eu consigo por aqui, a primeira imagem que aparece no Antigo Testamento é a imagem, a referência que a gente faz a Deus como Senhor. Só para vocês terem uma ideia, tá? Se você estiver lendo um artigo, se você estiver lendo um texto e uma palavra aparecer 10 vezes num texto, você pode saber que aquela palavra é importante para o autor. Sabe quantas vezes aparece a palavra Senhor no Antigo Testamento? Nada mais, nada menos do que 323 vezes. Se você pega, e a gente não tem tempo nisso, se você pega no Antigo Testamento o número de palavras e a quantidade de vezes que ela se repete, essa palavra, ela quase que prevalece a todas as outras. Porque no Antigo Testamento, Deus é predominantemente entendido, percebido como Senhor. Pergunto a mim e a você, tem algum problema nessa imagem? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque essa imagem, em algum sentido, ela é linda. Ela é linda. Sabe por quê? Porque quando eu chamo Deus de Senhor, eu estou dizendo que existe uma autoridade, que existe um ser para além de mim mesmo. E isso é lindo. Quer ver outra coisa linda? Essa imagem, Senhor, ela era muito usada. E dessa imagem descende uma outra, que é rei. Ela era muito usada por latifundiários que existiam no Antigo Testamento. Reis, donos de terra. E o que eles faziam para demarcar a sua terra? O que eles faziam? Metiam uma imagem sua, de maneira tal que qualquer transeunte, qualquer pessoa que passasse por aquele campo, olhava aquela imagem da pessoa e dizia: este campo pertence ao Senhor Eduardo. A imagem é linda, mas a gente vai ver que ela também pode trazer problemas. O fato concreto é que o Antigo Testamento, por exemplo, nunca chamou Deus de Senhora, só o chama de Senhor. Uma outra imagem, essa um pouco mais forte, é Senhor dos Exércitos. Essa imagem, ela aparece 247 vezes. Se você ler o Antigo Testamento, você vai lá, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. E eu quero te dizer por que essa imagem, que também é belíssima por um lado, mas é extremamente problemática por outro, por que essa palavra, por que essa expressão apareceu tantas vezes? Eu vou te dizer, vou te mostrar uma das primeiras vezes em que ela foi usada. Certamente, você já deve ter assistido, ou na Record, ou no cinema, ou lido na Bíblia, que seria muito melhor, a vida de Davi, certo? Davi é um cara, Davi, para mim, é um cara absolutamente incrível. Primeiro, deixa eu te dizer, Davi era uma daquelas pessoas que não dá para concorrer, porque Davi, primeiro, era um cara bonito, já começa por aí. Segundo, Davi tinha uma espécie enorme de carisma. Davi foi um guerreiro, mas foi um poeta. Aviso, hein? Quem é guerreiro, geralmente não é poeta. Porque o guerreiro pega a espada e corta a cabeça de alguém. O poeta faz uma poesia sobre a morte. Davi fazia as duas coisas. E Davi, com todo o seu charme, toda a beleza, só podia ser alguém muito atrativo para a mulherada. O texto não diz com essas palavras, mas Davi era um namorador, um pegador. Só que Davi nasceu num lar onde ele tinha muitos irmãos. Se você nasceu numa casa onde você não teve muitos irmãos, você não sabe o que é competir pela comida na hora da mesa. Se você nasceu numa casa onde você não tem 4, 5 irmãos, você não sabe o que é um prato de banana frita e você saber e já se antecipar e dizer que eu não tenho que chegar na frente de todos. Davi sabia o que é isso. Ele tinha vários irmãos. Um belo dia um cara entra e chega e diz assim, para uma família obscura. Naquela época, os reis eram os nobres. E aquela família de Davi foi brindada pela visita de um profeta, de um homem de Deus, que diz assim, chegou o pai de Davi, chamava Jessé, e disse, cara, Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei. Gente, essa notícia, sabe o que equivale a essa notícia?
a você ganhar os 125 milhões que estavam acumulados na Mega Sena. Foi isso que aconteceu com Jessé. Meu filho vai ser rei, significava ascensão social, significava proteção, significava tudo naquele tempo. E aí, o profeta, o homem de Deus, e lembre que quem escolhia o rei neste momento era Deus, e acho que a gente herdou esse negócio de quem escolhe o governante necessariamente é Deus, e a gente sabe que não é bem assim ao longo da história. E aí, o que acontece? Jessé olhou e falou assim, o profeta olhou e falou assim, deixe-me ver qual dos teus filhos, qual dos teus pais, qual dos teus filhos será o profeta. E aí, amigo, sabe o que acontece? O pai de Davi fez a pior coisa que um pai pode fazer com o filho. Apresentou todos os irmãos de Davi e não apresentou a Davi. Porque inconscientemente, naquela dinâmica familiar, na cabeça do pai, ele dizia assim, ainda que não de maneira explícita, ele dizia, todos vocês, filhos, podem ser rei, só Davi que não. Atenção, atenção, pode levantar a mão, com brutal honestidade. Alguém gosta de ser esquecido? Alguém gosta de ser rejeitado? Posso falar uma coisa? A nossa carência por ser enxergado é tal hora. Eu conversava com um colega nosso, Zé, e ele me dizia que a churrascaria Portão contratou uma consultoria para checar por que alguns funcionários meio que apresentavam uma tristeza, uma certa depressão. Se fez uma pesquisa, sabe aqueles caras que ficam cortando o espeto? O cara que vinha com a picanha era amigo de todo mundo. Eu habituei, eu ia lá todo domingo e dizia, irmão, beleza? O cara sabia o meu nome, dizia, eu chegava, apresentava a minha família pro cara da picanha. Aquele que saía com a linguiça de frango, mais um frango, ninguém fala essa picanha. Cara, deixa eu falar. Se esse cara entra em depressão, porque ninguém quer o espeto que ele está fazendo, tu imagina você estar numa família onde todos os seus irmãos são apresentados como potenciais reis, e você não. Aí o profeta olha e diz, nenhum desses filhos inteligentes, bonitos, é o que Deus escolheu. Você por acaso não teria outro? Aí o pai de Davi faz a pior coisa que ele poderia fazer, essa pior diga, é mesmo, que louco. E aí Davi aparece no cenário e o profeta diz, esse é o cara que Deus escolheu. Mas aí tem um detalhe, você vê como lidar com o mistério é irritante. Na nossa cabeça, se você fez uma promessa, especialmente para nós milênios, geração Y, Z, escambau, a gente não tem espera. Você já reparou? A gente não tem mais espera. Deus fez a promessa, e se fosse hoje, Davi quase esganaria Deus, porque fez a promessa pelo WhatsApp agora, e a resposta tem que ser depois, tá? Segundos depois. Só que entre a promessa e ele se tornar rei, ficou um longo período de espera. Sabe o que aconteceu? Davi foi para a cama naquela noite dizendo, cara, eu vou ser rei de Israel. Acordou no outro dia, sabe o que ele era? Um reles pastor, continuava sendo um pastor de ovelha, desprezado por toda a sua família. É porque entre a promessa e o seu cumprimento, tem muita coisa para acontecer. E cara, estoura uma guerra. E um exército, um exército desafia o exército de Deus. Se a imagem que eu uso para definir o que é igreja é exército já pressupõe a existência de guerra. E na guerra tem quantos lados? 2. O outro lado é sempre o meu? Eu preciso ter compaixão pelo outro lado? Não, se eu estou em guerra, o outro lado é meu inimigo. Ora, estoura uma guerra. E aí tem um detalhe absolutamente importante. Quantos de vocês aqui lembram de um negócio? Eu vou falar a palavra, porque essa palavra lá do interior da Bahia, mas cara, ninguém vai saber o que é ela. Mas assim, alguém lembra de um negócio chamado telequete? Alguém lembra dessa palavra? Obrigado, galera! Obrigado! Cara, era a coisa mais louca do mundo. Pessoas fingindo brigar em estádios. Quando os estádios são montados. E aí você tem. E tinha um cara, na minha época, que era o cara mais querido. Que você tinha sempre o bad guy, o cara que era muito ruim. E você tinha o herói que vinha. E o cara. E era tudo fake, tudo falso. E a gente via o zíper na fantasia do sujeito e tal. Tal era o grau de não sofisticação. Alô, novas gerações.
não se compare com a satisfação que a gente tinha com coisas simples naquela época. Por isso que nunca a gente teve tantos fins e poucos meios. Por isso que essa é uma geração cheia de tédio, apesar de enorme quantidade de entretenimento. E aí tinha um cara chamado Rasputin, sujeito alto, barbudo, horrível e tal. No exército que estava desafiando o exército de Davi, ou o exército do povo de Davi, havia um cara chamado Golias. Todas as vezes que eu leio Golias, eu me lembro de Rasputin. Rasputin chegava, cara alto, espada enorme, escudo absolutamente enorme, e eles perfilaram um exército naquela parte, o exército aqui na outra parte. E aí, o Rasputin dava um passo à frente e falava: quem de vocês aí quer me enfrentar? Absolutamente ninguém quis enfrentar. Eu posso dizer uma coisa: um bom ato de humildade para saber o meu tamanho me livra de muita coisa. Quando eu olhava para Rasputin, via o tamanho da espada dele, olhava para o escudo, meu amigo, sabe o que a galera fez? E durante 7 dias seguidos, Golias / Rasputin estava simplesmente tirando onda com a cara do exército de Deus, dizendo: quem vem, e ninguém aparecia. Quando Davi, deixado pelos seus irmãos, lembra? Já tinha sido esquecido pelo pai, estava na guerra, os irmãos não levaram na guerra, dizendo: irmão, isso só vai atrapalhar lá, fica aí. Conhece essa história? Falou: quem é irmão mais novo? Sabe aquela coisa que o irmão mais velho faz? Deixa, sim, vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Davi estava lá quieto. Davi um dia, contrariando todas as expectativas, vai visitar os seus irmãos da guerra, e quando ele vê Rasputin do outro lado desafiando, cara, deixa eu falar uma parada. Se você já passou dos 40 e você tem medo das coisas, parabéns, a tua estrutura psíquica está ok. Se você, antes dos 40, está com medo de tudo, está errado a estrutura psíquica, não é errado, é uma coisa errada. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, é bom ter medo das coisas mesmo, porque a gente já viveu o suficiente para saber que as coisas estão erradas. Davi, na flor da idade, olha para Rasputin, olha para o tamanho dele e diz: meu amigo, quero nem saber. Esse incircunciso, olha que coisa interessante, à medida que o tempo vai passando, a gente vai achando palavrões mais interessantes. O que é incircunciso? Ou Davi poderia dizer: esse perdedor, ou este, completa aí na tua cabeça, está desafiando o exército de Deus. Para meus caros, Davi diz assim, aí as palavras são minhas, mas eu vou deixar ele falar, não baseado na minha força, não baseado no meu poder, eu vou contra ti, porque quem ganha essa batalha é Deus. E aí Davi propõe e traz, eu diria pela segunda vez, a imagem do Senhor dos Exércitos, com a palavra Davi. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, de anjos, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Eu estou prestes a matá-lo, a cortar a sua cabeça e entregar o seu corpo e o corpo de todos os seus companheiros filisteus aos corvos e animais selvagens. Você pode imaginar um grupo chegado com a cabeça de Rasputin aqui, decapitada, aqueles assim: irmãos, glória a Deus! Glórias ao Senhor dos Exércitos, que destruiu os nossos. E aí, meu cara, Davi Manati, toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Todos aqui ficarão sabendo que o Eterno salva sem depender de espada ou de lança. A batalha pertence ao exército e ele entregará você em nossas mãos. Gente, na boa, essa não é a oração que a gente podia fazer às vezes para o nosso chefe, na boa, para uma pessoa que a gente não gosta, na boa. Sabe por quê que no Antigo Testamento essa expressão Senhor dos Exércitos era muito própria, muito usada para Deus? Porque as pessoas estavam vivendo num contexto bélico, havia guerra, a criança acordava de manhã cedo e ela tinha uma espada, você se notabilizava pela sua capacidade de matar alguém. E eu sei, meus queridos e minhas queridas,
Eu sei que na sociedade hoje ainda tem pessoas que vivem exatamente uma guerra. Um universo paralelo ao meu. Eu entendo isso. O fato é que essa imagem, Senhor dos Exércitos, ela reflete o momento e a estrutura social que se vive. E aí tem uma imagem que eu diria para vocês mais linda e também complicada. No sentido que ela é usada. Todos aqui devem conhecer a história de Jó. A Record, dentro do cinema, ainda fez um filme. Portanto, só resta a gente ver na Bíblia. Jó é um cara fantástico. E que Deus fez uma coisa com ele, que eu digo a Deus para não fazer comigo. Porque Deus fez uma aposta sobre a vida de Jó. Eu digo, Deus, não aposta comigo. Não aposta comigo. Primeiro que você vai perder. Segundo, porque, cara, tem alguma outra maneira de eu mostrar que eu te amo, né? Sem essa aposta? Na boa, não aposta. Vou fazer uma longa história. Jó perdeu tudo, acabou, porque o diabo chega para Deus e diz: o ser humano não consegue te servir de forma gratuita. As pessoas só te amam, sabe por quê, Deus? Porque você as abençoa. E no fundo você é um ser inseguro, porque você, para ser adorado, você compra a adoração e o amor das pessoas com saúde, dinheiro, família. Na hora que você tirar saúde, dinheiro, família das pessoas, você vai, em geral vai te negar. Deus disse, até pode ser, mas tem um cara que não fará nunca isso. Eu aposto em Jó. Eu digo, Senhor, para aí. Jó perdeu tudo, saúde, família, no meio do desespero dele, no meio da angústia dele, no meio de Jó brigou com Deus. A última coisa que se possa dizer assim, cara, você tem uma paciência de Jó, porque Jó não foi paciente. Jó brigou com Deus, mas no meio de toda a sua crise, no meio da sua brutal honestidade, Jó fala das coisas que até hoje me emocionam, que estruturam minha alma. Jó diz assim, Jó diz exatamente isso aqui. Vamos juntos? Porque eu sei e que por fim eu sei que o meu Redentor vive. Gente, arrepiado. Que imagem linda de Deus. Ela é problemática. Porque essa palavra aqui, Jó, que a gente falei em português, essa é uma palavra que vem do hebraico. É a única palavra que eu sei no hebraico. Eu gastei 2 anos para aprendê-la, só para impressionar vocês. Vamos lá, essa palavra em hebraico é Goel. Será que você pode dizer isso? Goel. Sabe o que é Goel? O Goel era o redentor. O Goel era o resgatador. Sabe o que o Goel fazia? Olha que coisa interessante. O Goel fazia o seguinte: é um parente que compra a tua terra quando a família entrava em crise. Imagina, eu tenho uma família, a economia veio abaixo, não teve colheita aquele ano. Lembra que a gente está no mundo agropastoril, beleza? Que você ganhava à medida que você colhia as coisas. Teve uma crise, e aí, para você sair da crise, você fazia o quê? Você vendia patrimônio. Não é uma coisa que a gente faz, quando a crise aperta, esses caras não tem mais dinheiro, deixa eu vender patrimônio. A família vendia patrimônio. Eu sou membro da família, eu peguei e vendi meu patrimônio. Sabe o que acontecia? Tinha uma figura na família que era o meu, qual é a palavra? O meu Goel. Quando eu tinha que vender o meu patrimônio por razões de crise econômica, esse Goel vinha e resgatava o meu patrimônio e me devolvia. Faço uma pergunta: quem aqui gostaria de ter Goel? Que benção. E aí, o Goel também tinha uma outra função. Ele resgata um parente escravizado. Pode ser que eu fui lá, perdi meus bens, perdi e tive que me vender minha força de trabalho para uma outra pessoa. O Goel ia lá e comprava o meu passe de volta. Eu quero ter um Goel. Segundo, o Goel vinga a morte de um parente. Se porventura na rua, lembra que a gente não tinha um Estado democrático de direito estabelecido, não votava, você não tinha força de segurança, alguém passou e matou o meu filho. Sabe o que o Goel fazia? O Goel era aquele que era responsável, caso eu não estivesse mais lá, de ir e vingar a morte da pessoa da minha família. Eu não quero ter um Goel. Mas o Goel, o resgatador, tinha outro papel, que era suscitar a descendência do seu irmão. Quando um homem morria sem ter filho, sabe o que o contexto da época dizia? Essa pessoa não terá memória. Porque o fato dele estar casado com uma mulher e ele ter morrido, e ele não teve filho,
A memória dele só fica na terra se ele tiver um filho. Não adianta se for uma menina, e não adianta, ele tem esposa. Se ele morreu sem deixar filhos, ele vai ser esquecido. O que é que o Goel fazia? O Goel tinha, vou te pedir permissão para usar uma linguagem coloquial do dia a dia. O Goel transava com a cunhada. Tinha a obrigação de transar com a cunhada, com um único objetivo: não para sentir prazer, não porque amava, simplesmente para suscitar descendência do seu irmão, para que ela tivesse um filho que pudesse carregar o nome do seu irmão. E na hora que, se porventura fosse menino, o nome da criança seria o nome do seu irmão. Alguém aqui gostaria de ter um Goel? Eu não quero. Vamos deixar o texto falar. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a viúva do irmão morto não se casará com um estranho, mas com alguém da família. O irmão de seu marido deverá se casar com ele, e assim cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do marido morto, para que assim seu nome não seja apagado. Mas se o irmão, se o Goel, por alguma razão, disser o seguinte: cara, cunhada, eu estou namorando com outra pessoa. Porque lá dentro de mim, por mais que isso seja um costume vigente, eu acho que essa parada é estranha. Se ele se recusasse a fazer isso, se o irmão não quiser se casar com a cunhada, ela deverá procurar os líderes na porta da cidade e dizer: meu cunhado, não é o homem, a própria mulher que já está numa situação de sujeição, é ela que se submete mais ainda. Meu cunhado recusa-se a manter vivo em Israel o nome do meu marido. Ele não concorda em cumprir o seu dever de cunhado para comigo. Então os líderes chamarão o irmão do morto para interrogá-lo. O coração está disparado, não sei de vocês. Segura o próximo. Se ele continuar temendo e disser: não quero me casar com ela, a cunhada deverá tirar a sandália do pé dele, cuspir no rosto dele e dizer: é isso que acontece ao homem que se recusa a manter vivo o nome da família de seu irmão. Sejam os descendentes dele conhecidos em Israel como a família dos seis de sandália. Agora, não tem que você colocar a família dos seis de sandália, pensa num palavrão bem moderno, não bota aí. Assim, fica tranquilo. Alguém gostaria de ter um Goel? Detalhe importante. Isso aqui não tem nada a ver com o Goel, mas logo depois desse texto tem uma pérola. E a pérola é essa: quando dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles, para livrar o seu marido, pegar o outro pelos órgãos genitais, vocês deverão cortar a mão dela. Não tenham pena. Gente, na boa, era o meu amor que estava apanhando. Na briga é muito comum que eu entre dois homens brigando, eu posso tocar no órgão genital. Se eu tocar no órgão genital, não basta o fato de eu querer salvar meu marido, não basta a coerência de eu dizer: eu estou lutando pelo meu amor. Não, eu toquei no órgão genital do homem, eu vou cortar a mão. Não tenham pena. Olha aqui para mim. Palavra do Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor dos Exércitos. Agora, se você está chocado ou está chocado, eu vou te mostrar uma imagem absolutamente chocante. Se prepara. Eu tive na hora de 18 anos aqui, essa imagem é chocante. E fiquei pensando: se eu mostro ou não mostro essa imagem. Eu lutei durante semanas, eu mostro. Eu finalmente falei: cara, não tem jeito. Eu não vou poupar o meu auditório. Ele só crescerá se efetivamente ele enfrentar o choque dessa imagem. Porque eu vou mostrar uma imagem para vocês, onde um pai coloca uma criança em perigo, se não ele. Chocante. Absolutamente aterrorizante. Incrivelmente aterrorizante. Pai irresponsável, louco. Devo esta imagem a Ciro, que me enviava. Você lembra disso? Devo essa imagem aí. E fiquei com ela na cabeça: olha que pai louco. Claro, eu falei: cara,
A imagem diz exatamente o oposto. A imagem diz exatamente o oposto. Você não toda brincadeira, gente. O que a imagem está dizendo é: que estupidez é essa de achar que a vida tem lados? Que estupidez é essa de achar e pensar que eu tenho que viver o tempo todo na lógica de um exército? Para que isso? Mas o objetivo dessa imagem não é para trabalhar. Só quero dizer o seguinte: essa torcida, ela é predominantemente linda, é a nome que eu conheço, mas ela é a torcida do Flamengo, certo? Se alguém chegar e dizer assim, não é a torcida do Flamengo porque tem uma pessoa com a camisa do Fluminense, eu vou dizer assim: você está raciocinando errado, você não está raciocinando a partir da lógica da predominância. O que é a lógica da predominância? Você até pode ter uma pessoa do Fluminense, mas aquilo ali é a torcida do Flamengo. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: é absolutamente irritante a gente conversar com uma pessoa e dizer assim, cara, historicamente, você tem um determinado grupo que foi alijado. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu tenho um amigo que faz parte desse grupo, mas eu trato ele bem. É uma pessoa no universo. Presta atenção, a minha e você. Você já reparou como a gente fala o tempo todo aqui nesse país? Cara, isso se resolve com corrupção, não sei o quê, qualquer coisa que fala assim, esse país falta mais de... Posso dar notícia? Esse país tem 48 milhões de alunos e alunas na escola. 48 milhões de alunos é mais do que 4 ou 5 países escandinavos que a gente usa como exemplo de educação. Se você somar a população da Dinamarca, da Noruega e companhia limitada, não dá, não chega perto a 48 milhões de alunos que estão na escola. Quando você vai examinar os dados, esquece assim, a escola do meu bairro, a pessoa que eu conheço, não. Vamos parar de tentar estabelecer raciocínios a partir da nossa experiência. Fui, cara, impressionante. Fui na Bahia, impressionante como os baianos são gentis, porque 2 pessoas me trataram bem. Raciocínios majoritários. Tudo isso para te dizer o seguinte: quando você pega as imagens de Deus no Antigo Testamento e o que elas geraram, é predominantemente, e aí presta atenção, não estou dizendo que elas não tiveram exceções, mas é uma ou 2 no meio de 340. As imagens predominantes do Antigo Testamento levaram a gente a desenvolver quatro concepções sobre Deus, e aqui eu acabo. Primeiro, Deus é um ser distante. Vamos lá, volta. Moisés, onde é que Deus estava? No monte. Vou te falar o seguinte: tem algum alpinista aqui? Como é que eu subo no monte? Deus distante, escondido atrás de trovões e tal. Distância. Segundo, medo. Eu queria pedir ao pessoal do louvor, a gente vai terminar cantando de mãos levantadas. Senhor, te quero ver a tua face. No Antigo Testamento estava posto que quem via a face de Deus, o momento de maior intimidade que alguém teve com Deus veterotestamentário foi Moisés, a quem ele disse assim: quero ver a tua face. O que Deus disse? A minha face não, eu te dou as minhas costas. Mas distância, medo, vulnerabilidade zero. Poder. Eu sou o dono do poder. Não há espaço para fraqueza, não há espaço para vulnerabilidade. Mas ele é um Deus patriarcal. Porque a única coisa que ele reforça, em que pede que você tem uma ou outra imagem feminina, materna, ele é caracteristicamente um Deus patriarcal. Agora, olha aqui para mim. Eu sei onde eu estou mexendo, e é intencional. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho acompanhado ali as 2 crianças lindas do André e da Flávia, os nenéns. Olha os meninos do Felipe e da Mariana. Olha para vocês que têm outros filhos e que desejam ter filhos. Eu vou te dar 4 conselhos. 4. Se
você quer ter uma relação familiar saudável, se você quer criar seus filhos de maneira saudável, aqui vão 4 conselhos. Não se distancie deles. Nunca crie uma imagem de distância a Deus. Jamais deixe que o medo possa mediar a relação tua com Deus. Jamais use o poder na relação. Seja vulnerável. Jamais chegue dentro de casa e estabeleça a ideia de que a mulher está em segundo plano. Essas referências não me apoiam. Não me apoiam. A melhor imagem é a melhor concepção do mistério. Eu tenho uma grande notícia ou uma grande interrogação para a gente. Domingo que vem, episódio 2. Posso te fazer uma pergunta? Será que Jesus usou alguma dessas imagens? Que imagem ou que imagens Jesus usou para falar sobre Deus? E se ele usou imagens diferentes destas, é porque ele queria dizer para a gente que o Deus que ele veio anunciar não tinha relação com estas imagens e estas concepções de Deus. Posso só ser um pequeno spoiler e a gente já está. Moisés disse assim, ele que não viu a face de Deus, ele disse, Deus ainda levantará um profeta em Israel que verá a sua face. Sabe quem é que Deus levantou para ver a sua face? Jesus Cristo, seu Filho amado, que se dirigiu a Deus com imagens absolutamente maravilhosas. Sobre elas a gente começa a conversar.